Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje é dia de estudos bíblicos. E dentro dos estudos bíblicos, eu quero falar um pouquinho sobre os anjos do Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 7, está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor do povo de Deus, da igreja de Deus. A Bíblia fala sobre a existência e a eficácia dos anjos do Senhor. Como você viu aí no Salmo 34, verso 7, eles se acampam ao nosso derredor para guerrear conosco, para nos proteger em meio às nossas batalhas, em meio às nossas lutas. Hoje eu quero dar alguns exemplos das ações dos anjos na vida do povo de Deus, na vida daquele que serve a Deus. E é claro, entender que todos nós sofremos diversos tipos de ataques e estamos em muitas guerras, lutando e passando por determinadas situações, e é claro que às vezes nós não vemos e não conseguimos nem discernir, mas os anjos do Senhor estão ali trazendo proteção, nos guardando e guerreando por nós, ok? Vamos ver o primeiro exemplo da ação de anjos na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu quero que você acompanhe comigo. Livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos começar lendo do verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aqui o contexto da história mostra que o rei, de nome Dario, começou a dividir a parte política do seu reino. A intenção do rei era pegar Daniel, um profeta de Deus, e colocá-lo sobre todo o reino. Constituí-lo como governante, como um líder sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes, versículo 4, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Observem aqui que Daniel era um homem íntegro. Já no versículo anterior, nós lemos que havia sobre ele um espírito de excelência, um espírito excelente. E agora, os próprios inimigos de Daniel viram nele que ele era um homem fiel e que não havia nada que pudesse denegrir a imagem de Daniel. Verso 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só que interessante, eles chegaram à conclusão de que nada podia culpar Daniel. Eles disseram assim: a gente não vai conseguir fazer nada contra Daniel se a gente não tentar provocar uma maneira dele errar nas coisas que ele serve. Verso 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar,
Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Ou seja, eles criaram uma lei dizendo que no espaço de 30 dias só deveria se adorar, que só deveria fazer uma petição, não a Deus, a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, mas somente ao rei. E o rei ficou, obviamente, todo lisonjeado, todo envaidecido com isso e acabou assinando esta lei. Então este é o contexto do que vai acontecer daqui a pouquinho na vida de Daniel. No verso 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura, a lei, estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe aqui porque além de Daniel ser uma pessoa ilibada, totalmente fiel, com espírito excelente, Daniel ainda orava a Deus 3 vezes ao dia. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes você tem orado a Deus no seu período no seu dia a dia? Quantas vezes você tem clamado a Deus no seu dia a dia, colocado o seu dia, a sua família, o seu trabalho nas mãos de Deus? Quantas vezes você faz isso? Nós temos tempo para muitas coisas. Nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para ler, nós temos tempo para resolver os problemas do trabalho, nós temos tempo para muitas coisas. Precisamos achar tempo também para falar com Deus. Aqui diz que Daniel era um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, se colocava de joelhos, falava com Deus. No verso 11 diz assim: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e foram lá correr, falar com o rei. No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só como a situação de Daniel foi ficando totalmente estranha, porque fizeram justamente isso para tentar achar uma falha nele. Criaram uma lei e nessa lei Daniel foi enquadrado. E agora o rei até tentou fazer alguma coisa para conseguir livrar a situação de Daniel, mas eles colocaram o rei contra a parede e disseram: não tem jeito, o que o rei falou tem que se cumprir. Então o rei mandou prender Daniel, trouxe ele, e o rei disse para ele: olha, Daniel, o Deus que você serve vai te livrar. E aqui cabe uma outra reflexão. O Deus que você serve pode livrar você de qualquer situação que você possa estar vivenciando. Talvez esta semana possa ser uma semana na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, uma semana até que difícil de se levar. Mas acredite, o Deus que você serve é o Deus que pode mudar a sua situação. Daniel foi preso. No verso 17 diz: E foi trazida uma pedra, e foi colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel.
E isso ainda foi algo mais complicado, porque o rei ainda selou a pedra com um anel, significando que ninguém poderia mexer na pedra que estava tampando, fechando a cova onde Daniel estava. Verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Verso 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Observe só que agora Daniel tem uma experiência com os anjos do Senhor, lançado na cova dos leões, traído, enquadrado numa lei que foi criada justamente para punir a ele mesmo. De repente, ele então tem uma experiência com os anjos do Senhor. Naquela noite, no meio dos leões, Deus enviou os anjos dele e fechou a boca dos leões, fazendo com que Daniel passasse toda aquela noite são e salvo diante daqueles inimigos. Eu quero que nesta semana você guarde bem no seu coração: Deus vai proteger você. Não importa quais sejam as situações que você esteja vivenciando, os problemas que você possa estar passando, Deus vai enviar os seus anjos para proteger você e livrar você de todo o mal. Você entende disso? Ok. Vamos ao segundo exemplo agora. O segundo exemplo está no livro de 2 Reis, capítulo 6, ainda no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23. Vamos ler, preste atenção. Falamos sobre a experiência de Daniel. Vamos ver mais uma experiência agora. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O versículo 8 de 2 Reis, capítulo 6, já começa descrevendo o contexto dessa história. A Síria fazendo guerra contra Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. O que acontece aqui é que a Síria estava fazendo guerra com Israel, e quando o rei da Síria dizia: nós vamos passar por tal lugar, Deus revelava isto ao profeta Eliseu, e Eliseu mandava dizer ao rei de Israel: não vá por esse caminho, porque os inimigos estão ali. Não vá por aquele caminho, porque os inimigos vão passar por ali. Era isso que estava acontecendo. No verso 11 diz assim: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria ficou tão chocado, tão pesado com aquilo que estava acontecendo, tão chocado, tão pesaroso com aquilo que estava acontecendo, que ele chamou os seus capitães e disse: tem alguém aqui que está nos traindo? Será que tem alguém aqui que está contando para o rei de Israel o que estava acontecendo? E no verso 12 alguém diz para ele assim: não, ó rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Observe que agora o rei da Síria já não vai mais atacar Israel, vai atacar o profeta. Ele vai tentar capturar Eliseu. No verso 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército,
os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, o que faremos? O desespero tomou conta daquele moço, porque quando ele saiu de manhã, talvez para pegar água, quando ele olhou, o exército inimigo estava em volta do acampamento de Eliseu e dele. E ele voltou para dentro da tenda e falou com o profeta: agora o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer? E o profeta disse: não temas, verso 16, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E essa é uma palavra de reflexão para nós. Mais são os que estão conosco. O Salmo 34, 7 diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Da mesma forma que Deus enviou os anjos para livrar Daniel, Deus também enviou anjos aqui para livrar o profeta da mão dos inimigos. O verso 17 diz que orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Observe que agora os anjos do Senhor se acamparam ao redor do profeta e guerrearam pelo profeta, destruindo os inimigos, colocando cegueira neles, destruindo a cada um deles conforme a palavra do profeta. Então, o Salmo 34, 7, ele diz: eis que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Vimos isso na vida de Daniel, vimos isso na vida de Eliseu. E eu quero dar mais um exemplo agora no Novo Testamento, de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Um exemplo já no Novo Testamento. Atos capítulo 5, verso 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Agora, por causa de inveja, os apóstolos foram presos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, observe que aconteceu na vida de Daniel, aconteceu na vida de Eliseu e aconteceu também na vida dos apóstolos. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Eu quero só observar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, os anjos não podem ser adorados. Eles se acampam ao nosso redor e obedecem às ordens de Deus. Então eles não podem ser adorados. Não podemos adorá-los. Não podemos orar a eles. Não podemos determinar nada a eles. Não podemos dar ordens a eles. São separados por Deus e são prontos para servir a igreja, mas não podem ser adorados. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 10, nós vemos isso acontecendo na vida do apóstolo João. Diz assim: e eu, João, lancei-me a seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o anjo, ele não recebe adoração, não recebe oração, ele não recebe nada dessas coisas. Então, o primeiro ponto é observar que eles não são adorados, nem devem ser orados, receberem orações. O segundo ponto é que eles servem a igreja de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, está escrito justamente isso. Não são porventura todos eles, todos os anjos, espíritos ministradores, ou seja,
né? Espíritos que servem, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eles existem para servir a igreja de Cristo. Mas não devem ser orados, nem devem ser adorados, não se devem dar ordens a eles, não é? Apenas oramos a Deus e pedimos que Deus intervenha, e Deus então pode usar qualquer dos seus anjos para nos livrar, para nos proteger, para guerrear as nossas guerras. Estas são promessas que se cumprem nas nossas vidas. O anjo do Senhor se acampa ao derredor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Eu quero encorajar você nesta semana a colocar a sua vida diante de Deus e pedir que Deus coloque seus anjos em sua volta para proteger você, guardar você e a sua família. Tenha uma excelente semana. Deus te abençoe.